Vamos começar a fazer os nossos shorts, tá? Dessa vez eu vou começar um pouquinho diferente, eu não vou começar passando o tecido, porque eu quero mostrar pra vocês que o ideal é passar o tecido sempre antes de começar a cortar, porque depois que a gente corta o tecido fica estranho quando a gente passa, tá? Eu também escolhi fazer uma forma diferente aqui, mostrar pra vocês como vocês podem cortar o molde de vocês direto no tecido. Eu não tô cortando com o tecido dobrado, eu vou cortar com o tecido inteiro aberto. Então, eu tô terminando de cortar minha modelagem. E aí, agora eu vou encaixar minha modelagem dentro do meu tecido. Então, eu vou começar a riscar assim, ó. O meu tecido tá aberto. Aí, eu coloquei o meu molde em cima do tecido, com a escrita pra cima. Né? São dois moldes, a frente e as costas. No molde da frente e no molde das costas, tá escrito assim duas vezes. Ou seja, um par de cada, né? Então, primeiro eu vou copiar ele assim, com a escrita pra cima, tanto a frente como as costas. Eu tô usando um giz de alfaiate, o giz que eu tô usando em todos os vídeos. Então, é só passar que ele some. E eu tô fazendo do avesso também, tá bom? Sempre respeitando o fio do tecido. Então, eu coloquei o fio do tecido, né, que tá desenhado na modelagem, paralela à lateral dele, com a bordinha do tecido. Aí agora eu vou copiar. Para poder fazer esse tipo de corte, a gente precisa copiar o molde no papel. Eu não vou aumentar margem de costura nenhuma. Eu vou deixar do tamanho que está. É só você copiar ele bem direitinho que também vai dar certo. Eu copiei a frente e aí agora eu vou arrastar o tecido um pouco mais para frente para vocês conseguirem ver que eu vou encaixar as costas. Eu coloco os pezinhos em cima do papel, né, em cima da modelagem para ela não sair do lugar. Vocês podem ou colocar em pezinhos como um estojo, esses pezinhos de areia. Pode alfinetar também, o certo é alfinetar, que aí vai ficar bem certinho o papel no seu tecido. O contorno você vai fazer exatamente igual, né? O tamanho que você cortar na modelagem. Aí agora, ó, eu já fiz uma frente, umas costas, certo? Com a escrita pra cima. Agora eu vou pegar minha modelagem e eu vou encaixá-la novamente, só que dessa vez ela virada, ó. Tá vendo? Esse lado escrito eu vou virar, porque eu quero uma outra parte espelhada. Senão não vai dar certo, tá? A gente precisa sempre cortar um par da nossa modelagem. Tá escrito duas vezes, mas a gente lê e interpreta como um par. Então, uma vez pro lado direito, uma vez pro lado esquerdo, tá? Para fazer desse jeito, eu usei meio metro de tecido. E se você quiser fazer com tecido dobrado, precisa ser no mínimo 80 centímetros de tecido, tá? Senão não vai dar o tamanho dos shorts dentro do tecido. Eu fiz um, agora eu vou fazer o outro também virado. Tô fazendo o contorno dele.
Daí agora eu vou cortar esse tecido, né? Eu vou cortar o meu molde em cima da linha que eu fiz, né? Que eu desenhei no tecido. Então, lembrando sempre usando uma tesoura de tecido para poder cortar. Corta em cima da linha desenhada. Não tenha medo de cortar seu tecido, pode cortar, corta sem medo. Tá? Eu sei que a gente tá começando, mas corta seu tecido sem medo, você vai ver que vai dar tudo certo. Se você separou uma tesoura só para tecido e ela estiver bem afiadinha, você vai ver que é super fácil de cortar tecido. Olha, eu já cortei uma parte, agora eu vou continuar cortando. Essa parte eu vou deixar separada. Eu gosto de ir cortando as partes do molde e deixando ele em cima da tábua de passar roupa, porque aí eu já vou seguindo uma ordem na hora da costura, e então para eu me organizar desse jeito eu prefiro. Então agora eu vou abrir novamente o tecido em cima da mesa. Se você não tem uma mesa, gente, eu faço a mesa aqui é uma mesa de jantar, era uma mesa de jantar e acabou que eu uso ela aqui no ateliê. Só para fazer corte, fazer modelagem. Você pode fazer a mesma coisa, pode fazer em cima da sua mesa de jantar, pode fazer no chão. O importante é seu tecido ficar esticado. Pode ser em cima da cama, aí você toma cuidado na hora de fazer o corte para não cortar a sua roupa de cama, tá bom? Se você não tem habilidade com a tesoura, se sente não tem confiança o suficiente para mexer com a tesoura, sabe aqueles exercícios que a gente fez de costura? Então, usa ele para fazer exercício de corte. Então, imprime algumas folhas ou desenhe curvas, né, e linhas retas nessas folhas e corta com a sua tesoura de papel. Vai ser um bom exercício motor para você pegar confiança na hora de fazer um corte, né? Ou senão você pode comprar alguns tecidos de algodão, né? Tipo a tela de algodão, que são tecidos um pouco mais baratos. Esses retalhos que estão sobrando dos nossos projetos. E fazer testes e fazer exercícios de corte em cima desses retalhos, tá bom? Para vocês pegarem mais confiança na hora de fazer o corte final da modelagem no tecido. Já cortei uma parte, agora eu vou continuar cortando aqui. Agora a última parte da frente. Aí vocês estão vendo, ó, como o tecido tá estranho? É porque eu não passei. E eu fiz isso de propósito, para vocês verem como que é que fica, né, a modelagem, a nossa peça cortada, sem a gente passar. Eu, em particular, não gosto de cortar a peça depois que eu cortei. Eu gosto de passar a peça antes de ser riscada. Eu acho que o tecido fica melhor, ele não encolhe. A gente vai riscar, vai ficar certinho o desenho. Como são peças que nós estamos fazendo para nós mesmas, né?
Eu acho que todo cuidado, todo mimo, antes da produção, é a melhor coisa que tem, gente. Fazer com muito amor, muito carinho, né? Então, ó, agora já tá aí, já tá cortada as nossas 4 partes, sendo 2 partes iguais da frente e 2 partes iguais de trás, né? Tá vendo, ó, como tem que ser espelhada? Pra uma encaixar na outra. Senão fica errado, entendeu? Por isso que tem que ser assim, espelhadinho. Aí agora a gente vai passar, e aí no ferro vocês vão ver que o tecido, ele fica meio estranho quando a gente passa depois que cortou. Ó, esse daqui tem o gancho mais comprido, é as costas. Porque a gente tem bumbum, né? Então, nosso bumbum é maior, por isso que o gancho é maior. Então, vamos passar. Ó, na hora que encosta o ferro, você vê que o tecido fica estranho. Isso que eu tô usando a temperatura ideal para esse meu tecido. Esse tecido, ele é tipo uma cambraia, ele é uma sarja bem fininha, né, para imitar jeans, mas ele é bem fininho, ele é um tecido muito macio, ele é de algodão, tem muito pouco elastano, acho que ele tem 1 ou 2% só de elastano, e mesmo assim, quando você passa, ele franze inteirinho, porque a peça já tá cortada, então o tecido vai se comportar de forma diferente. Viu como ele enrola ali, ó, ele enrola a ponta, o tecido fica muito estranho. Então, passa o tecido antes de sair cortando, tá bom? Ó, ele tá até com a dobra ali, então tinha até um risco do tecido ser cortado errado, por não ter sido passado antes. Aí agora que a gente passou, vamos unir frente com frente e costas com costas. Aí vai colocar lado estampado com lado estampado, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos costurar o gancho. O gancho é o cavalo, né? Essa parte é o que eu tô mostrando, a parte curva. A gente vai passar uma costura com uma margem de costura de 1 centímetro. Vai ser nessa parte, ó, não, tá? Que aí é o entreperna. A gente vai costurar aí, ó, só na parte curva, tá? Eu vou alfinetar bem direitinho, colocando pontinha com pontinha, curva com curva, tá bom? Pra gente passar uma costura de margem de costura de 1 centímetro, que é a margem que já tem aí na nossa peça, na nossa modelagem. Eu estou fazendo o acabamento dela também com o zigue-zague. Como a minha máquina ela tem diversos pontos, inclusive ela tem um ponto que imita ponto de overlock, ele é um zigue-zague mais... ele dá 2 pontos retos, um zigue-zague, 2 pontos retos, um zigue-zague. Eu usei esse só pra ser diferente, tá? Mas o acabamento vocês vão fazer do jeito que vocês preferirem. Como é muita curva, é shorts, eu preferi fazer o acabamento em zigue-zague, tá? Que foi o mesmo acabamento que a gente usou pra fazer a saia de elástico. Então, eu dou retrocesso no início e eu vou passar primeiro a costura reta. Para fazer o gancho da calça, você precisa ter feito os exercícios de costura do primeiro módulo, principalmente a costura de curva, tá bom? Para poder conseguir costurar o gancho da nossa calça direitinho, para ele ficar perfeito. Chegando no final, você dá um retrocesso. Vou tirar meus alfinetes
E aí agora eu mudei pro ponto de acabamento, que é o ponto de zigue-zague de overlock, tá? Lembrando que esses pontos não são exatamente o ponto que, né, eles imitam, eles dão um acabamento elástico, eles dão um acabamento de segurança e também dão um acabamento de tipo não deixar o tecido se desfiar muito, tá? Você pode usar o que a sua máquina tiver. Se a sua máquina tiver só um zigue-zague, é o melhor acabamento que tem. Pode usar o acabamento do zigue-zague, pode fazer a costura francesa, pode ser a costura inglesa, caso você saiba fazer. Eu dei algumas formas de acabamento durante o curso, então vamos relembrar tudo que a gente já aprendeu aqui no curso, tá bom? Faz devagarzinho a sua costura que você vai ver que vai dar tudo certo. Olha, eu terminei agora o meu zigue-zague, então eu fiz a parte da frente, e aí agora a gente vai fazer a parte das costas. Agora vamos para nossa outra parte. Ó, parte das costas, a cava não, o gancho é maior. Viram que o gancho é maior? Que a curva é muito maior, né, do que o outro. Então, esse que tem a curva muito maior é as costas, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai alfinetar lado da estampa com o lado da estampa. E vamos bater uma costura aí de 1 centímetro com margem de costura, tá bom? Da costura reta. Eu gosto muito de alfinetar, alfineta direitinho, tá? Porque o alfinete vai segurar a sua peça, vai te facilitar na hora da costura. Então, não pule etapas na parte da costura, tá bom? É muito importante que não se pule etapas. Vamos lá passar nossa costura. Igualzinho a gente fez antes, retrocesso no início, costura de 1 centímetro de margem de costura. Costura na sua velocidade, gente. Se você quiser assim, ó, dá 2 pontos, para, 2 pontos, para, 2 pontos, para. Tudo bem, o importante é você conseguir costurar, tá? Não tenha pressa para acabar. Costure no seu tempo. Daí agora eu vou colocar o pontinho vou tirar os alfinetes e vou colocar o pontinho de zigue-zague para poder dar o acabamento no nosso gancho da parte das costas.
Se você estiver passando o zigue-zague normal, é só você dar um retrocesso quando chegar no final, tá? Esse meu ponta, ele não dá retrocesso, ele para sozinho. Vou tirar os excessos de linha. Tá vendo ó, o zigue-zague que ele forma? Daí agora a gente já fez. E eu estou com a parte da frente dos shorts. O que eu vou fazer? Eu quero fazer uma gracinha nesses shorts. Eu quero que tenha um passante pra eu poder fazer um lacinho na frente. Então eu vou marcar meio centímetro lá da barra. Depois, a partir do meio, eu marco 3. Depois desse 3, eu marco mais 3. Entendeu? Do jeitinho que eu tô fazendo aí, ó. Meio. Aí a partir do meio, mais 3. Agora, nesse 3 aí, ó. O 3 mais pra baixo. Esse primeiro 3 aí, ó. Que eu risquei, tá vendo? Nesse 3, a gente vai fazer um caseado de botão. Como eu já ensinei pra vocês. Eu achei a metade do 3, que é 1,5. Daí eu vou marcar 1,5 a partir da costura. E vou marcar do outro lado também 1,5. Tá? Subi uma linha reta. E aí agora eu vou marcar o meio do meio, que é 1,5 de novo. Pra poder ter o meu ponto de partida e meu caseado sair certinho, tá? Eu vou fazer um caseado, eu vou fazer dos dois lados isso daí, tá bom? Eu vou fazer um caseado porque eu quero colocar um barbante, um cadarço pra amarrar. Porque vai dar um charmezinho na peça, mesmo ele sendo de elástico. Às vezes a gente dá uma emagrecida, então é só você amarrar. Se você quiser a peça um pouco mais apertadinha, é só você amarrar na sua cintura. E eu vou fazer com caseado porque é o jeito mais fácil que existe, ó. Eu tô pegando meu pezinho de caseado da minha máquina. Se você não quiser fazer isso, não tem problema, tá bom? É só você pular essa etapa. Eu só quis colocar um negocinho a mais pra vocês verem que é possível fazer. E como a quantidade de possibilidades que a gente tem com a nossa máquina de costura doméstica, tá? Então eu vou fazer um caseado pequenininho. Eu peguei um botão de camisa e eu usei o botão de camisa como referência de tamanho pra esse caseado. Então eu tô fazendo um caseado, caseado normal, gente, normal, tá? Em cima, sabe esse pontinho que a gente achou do 1,5? Eu comecei nele, fui pra trás e aí eu fiz do tamanho de um botão de camisa. Eu acho que tem mais ou menos 1,5 centímetro o tamanho de um botão de camisa, tá? Desses tradicionais. Essa minha máquina, ela faz o caseado de forma diferente do que eu ensinei nos primeiros vídeos, porque ela é uma máquina digital, então ela tem algumas coisas diferentes do que a máquina normal doméstica, né? Então eu fiz um caseado e aí agora eu vou fazer outro caseado. Aí, dependendo da sua máquina, você vai precisar olhar no manual dela como é que ela funciona para fazer o caseado, tá bom? Mas a princípio é tudo daquele jeitinho mesmo que eu ensinei a fazer. Se a sua é daquela que gira, tipo 1, 2, 3 e 4, é igualzinho do jeito que eu ensinei a fazer nas primeiras aulas. Agora que eu fiz o meu caseado, vamos continuar. Se você quiser fazer caseado, tem que ser nessa hora, tá bom? Se você não quiser, é só seguir a vida agora que a gente vai continuar costurando nossos shorts. Daí agora, ó, essa é a frente e essa é as costas, tá? A gente vai bater costura com costura. Uma costura eu vou dobrar para um lado, a outra costura, o excesso da costura, eu vou dobrar para o outro lado. E aí, o encontro dessas costuras eu vou colocar uma com a outra e vou alfinetar. Porque assim vai fazer a costura bater bem certinho e vai ficar bem caprichado, parecendo roupa de loja. Vou alfinetar as pontas.
Como eu ensinei vocês antes, eu gosto de alfinetar sempre as pontas e aí o meio do meio, né? Se eu achar necessidade. Igual eu tô fazendo agora. E aí agora a gente vai vir e vai passar uma costura reta e fazer o nosso acabamento. Isso daí que a gente tá fazendo é o entrepernas do nosso short, tá? É a parte que fica dentro das pernas. Eu troquei o meu calcador, coloquei o calcador normal, porque antes estava o calcador de zíper. Ou de zíper não, desculpa, o calcador de botão, que era o que a gente estava usando até agora, de fazer caseado. Vou fazer a minha costura de 1 centímetro de margem de costura, um retrocesso no início e no final. E aí agora eu vou vir com a minha costura de zigue-zague para poder fazer o acabamento no meu entreperna. Olha só, a costura bate certinho. E aí agora, vamos fazer um viés, né? Pra gente poder fazer o acabamento do nosso shorts. Como o nosso shorts tem a barrinha muito redonda, vai ficar complicado da gente fazer 2 dobras, né? Pra poder fazer o acabamento. Então, eu vou fazer o acabamento em viés. Como sobrou um pedaço do meu tecido, eu quero fazer o acabamento bem bonitinho, então eu quero usar o mesmo tecido pra poder fazer. Vou tirar esse excesso de tecido que tá me atrapalhando e eu vou dobrar agora o tecido de novo e eu vou esquadrá-lo. O que é esquadrar? Eu vou deixar a borda dele retinha. Eu estou usando um esquadro para poder fazer isso. Você pode pegar uma régua e vai deixar bem retinha a parte de cima dele. Essa parte a gente vai usar como apoio para conseguir cortar o nosso viés, tá? Eu acho que assim vai ficar uma graça o nosso shorts, então é por isso que eu tô fazendo esse acabamento. Eu estou fazendo uma faixa, né? No caso, isso daí é uma faixa de 4 centímetros, tá? Então, ela tem 4 centímetros de largura por 1,40 m de comprimento, porque eu fiz a largura total do meu tecido. Eu vou cortar 2 faixas dessa. Então, são 2 faixas de 4 por 1,40 m, tá? Que é a largura total do seu tecido. Independente de quanto tem o seu tecido, você vai fazer ele a largura completa, tá? Aí eu vou vir com a minha tesoura e eu vou cortar. Sempre usando a tesoura de tecido, tá bom? Pra poder fazer esse tipo de corte. Eu não tô cortando ele enviesado porque eu não tinha tecido e eu não queria que tivesse a emenda do tecido, tá? Então é por isso que eu não cortei ele enviesado, eu cortei ele seguindo o comprimento do tecido, comprimento não, a largura do tecido, tá? Não é o ideal, o certo é cortar ele enviesado, mas eu não tinha tecido, então eu cortei desse jeito pra poder fazer o acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o lado certo da minha fita, que a gente fez, com o lado certo do tecido. Eu vou começar ele um pouco mais lá pra cima da curva, tá? Pra poder ficar bem certinho o nosso acabamento e na hora que a gente costurar vai ficar tudo embutido. Então, ó, vou abrir novamente o meu shorts pra vocês verem. Vou começar... Vocês vão ver que a lateral tá aberta. A gente precisa aplicar primeiro esse acabamento. Eu vou deixar 4 dedos pra cima da curva,
tá? Vou marcar, só pra eu ter uma noção. Você pode começar um pouquinho mais pra cima, se você quiser, só pra gente começar a nossa costura da nossa faixa um pouco antes, pro acabamento dela ficar lá pra dentro e ficar bem bonito, tá bom? Então, ó, eu vou tirar essa pontinha, que essa pontinha é feia, ela vai desfiar lá dentro, então eu vou tirar. Eu vou até sentar pra poder fazer e a gente vai alfinetar. Essa parte precisa alfinetar, precisa colocar ele bem direitinho. Não puxa o tecido na hora de colocar a faixa, tá bom? Então, ó, eu vou colocar a minha faixa ali e vou alfinetar. Coloca sempre o lado da estampa com a estampa, então o lado do avesso para cima. E vai, não puxa, tá? Você só vai, você vai colocando o tecido e ele vai fazendo o desenho, tá? E vai alfinetando, coloca bastante alfinete para ele ficar bem certinho, para não dar erro, para não dar dobra. Sempre vai prestando atenção para ver se não tem dobra no seu tecido. Eu vou colocando um alfinete a um ladinho do outro. Você pode dar uma distância de mais ou menos um dedo de cada alfinete. Vocês vão fazer isso nas duas pernas, tá? Nessa perna você vai fazer como se fosse frente e costas, e na próxima perna é frente e costas também, tá? Porque a gente só fechou o cavalo da frente e o cavalo das costas, e o entreperna. Então, ó, o que eu tô passando nessa faixa tá pegando uma perna da frente com uma perna das costas, tá? Pra ficar um acabamento único. E aí vocês vão fazer a mesma coisa na outra perninha. Então, é como se você estivesse fazendo primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo, tá? Aí você já alfineta os dois lados pra poder sentar na máquina e fazer uma costura só. Ó, eu vou chegando, eu vi que deu os 4 dedos ali que eu tinha deixado do outro lado. Então, eu cortei o excesso de tecido, né, o excesso de faixa que sobrou. Vou alfinetar e aí agora eu vou pra máquina passar uma costura de
margem de costura de 1 centímetro, tá? Lembrando que essa costura é curva, então tem que dar o retrocesso no início, o retrocesso no final. E se continuar ainda com medo, né, não se sente confiante o suficiente para poder fazer a costura em curva, lembre-se que a gente tem os nossos exercícios de costura aqui no workshop, tá bom? Então faz com calma, faz a sua curvinha devagarzinho, que você vai ver que ela vai ficar perfeita. Vou batendo a minha costura de 1 centímetro. Ó, quando a gente coloca o alfinete assim em pezinho, a chance de bater a agulha e quebrar é muito menor do que se a gente colocasse o alfinete de outro jeito, tá? Então, tenta pegar agora, logo de início, a mania de colocar o alfinete assim, ó, em pezinho, tá bom? Até porque é motivo de segurança, você acaba não furando os seus dedos e nem se machucando. Então, ó, eu acabei, dei o retrocesso. E como a gente vai fazer dobradinha essa costura, não precisa passar zigue-zague, tá bom? Aí agora eu vou ensinar um truquezinho pra vocês poderem dobrar, porque é curva, né? E tudo que é curvo, ele não dobra sozinho, ele vai ficar embolado. Então, vamos tirar todos os nossos alfinetes. Do jeito que eu ensinei, a gente tira e guarda, tá? Ou coloca num ímã, em algum lugar assim, pra gente não perder os nossos alfinetes. Eu vou passar um acabamento só nesse pedacinho e na parte que a gente vai costurar das pernas do short, né? Porque essa parte não tem tecido, né? A gente não colocou a faixa aí, a gente vai precisar juntar essas laterais. Então, a gente já faz o acabamento já e agora, tá bom? Por isso que eu fiz o acabamento, o zigue-zague, só ali num pedacinho que vai ficar coberto com a nossa faixa pra cima. A parte da faixa não precisa ter zigue-zague, tá? Vou cortar o excesso de linha. Vou tirar o restinho que tem de alfinete, que eu deixei aí nos shorts. E agora, ó, o truquezinho que a gente vai fazer. Eu já coloquei o viés dos dois lados, tá? Essa faixa, ó, tá vendo? E aí, depois a gente vai fechar desse jeito. Então, aonde é curva, ó, tá vendo onde é curva? Eu vou pegar uma tesourinha e eu vou dar vários piquezinhos. Esses piquezinhos vocês vão dar até chegar próximo da costura, tá? Mas assim, não precisa cortar tanto ao ponto de descosturar. São cortezinhos, pegando um pedacinho, né, só dessa parte que tá costurada, tá? Porque assim, o tecido ele vai conseguir se mexer na hora de fazer a curva e aí ele não vai ficar feio, entendeu? Então, tudo onde que é curva, que tá na nossa faixa, a gente vai dar esses piquezinhos. Tá vendo, ó? São cortinhos aleatórios, tá? Pra ajudar essa curva a assentar melhor. Aí agora a gente vai vir aqui no ferro. Galerinha, tem que usar o ferro, tá? Vai empurrar com o bico do ferro toda essa curva pra ficar bem certinho. Ó como ele já faz a curva sozinho, tá vendo? Ele já vai fazendo a curvinha dele sozinho ali, ó, no nosso acabamento.
Daí, eu vou dobrar o quê? Eu vou bater a bordinha do nosso viés, da nossa faixa. Eu vou dar um zoomzinho aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Com a barra do nosso shorts, que tá picotadinha ali, tá? E eu vou passar. Ó, tá vendo? Ó, bati barrinha com barrinha. E eu vou passar. E aí você vai. Tá vendo? Como a gente fez os piquezinhos, toma cuidado pra não queimar o dedo, que nem eu tô fazendo. Vai ser mais fácil da nossa fita conseguir fazer a curva, tá vendo? Ela vai fazendo a curva sozinha, por causa dos piques que a gente deu. Tá? Ó, vai fazendo assim por ele inteirinho. Porque aí a gente depois vai fazer mais uma dobra pra poder passar essa costura. Mas, ó, vai fazendo, tá vendo? Ó, vai sozinho. É por causa do piquezinho que a gente fez. Faz com calma. Se você tiver uma pedra gelada, algum material gelado pra colocar por cima. E aí depois a gente vai vir aqui, ó, e vai bater fazer mais uma dobra e passar o ferro. E aí essa dobra a gente encosta na costura, entendeu? Vai fazer isso dos dois lados. Não é pra jogar a faixa inteira pra dentro dos shorts, tá? É só um pedacinho dela, ó. Eu vou continuar passando ela aqui. Se vocês quiserem, aumenta o vídeo, coloca o vídeo de tela inteira, que eu acredito que vai ficar muito melhor pra vocês enxergarem na hora da gente costurar juntas, tá bom? Então coloca o seu vídeo em tela inteira, que você vai conseguir enxergar mais detalhes do que se estivesse assistindo ele no modo normal, sabe? Então agora eu venho passando novamente o nosso tecido, a nossa faixa. Eu só tô deitando ela, eu não tô puxando ela pra dentro, tá? Pra essa faixa ela aparecer do outro lado. Eu quero que esse viés apareça do outro lado. Vai ficar mais bonitinho assim, pelo menos na minha opinião, tá? Você pode colocar um barradinho inglês, pode colocar um pompom, pode colocar... eu conheço como passa-maria. Você pode colocar algum acabamento diferente na barra dos seus shorts, tá? Eu só não indico muito fazer duas dobrinhas fininhas de meio e meio, porque é curvo, e aí não vai dar pra você dar o piquezinho pra poder fazer a curva, tá? Então eu indico sempre colocar algum acabamento assim extra na barra do nosso shorts. Aí agora eu vou bater uma costura de 1 centímetro, fechando esse viés. Aí, ó, eu vim aqui e eu fechei a perninha do short, o quanto que eu queria que ficasse aberta essa fenda, tá? Porque como ele é redondinho, tem que ficar uma fendinha aberta na lateral. Então, eu medi dos dois lados. Eu cheguei aí por volta, assim, eu acho que eu deixei mais ou menos uns 3, 4 dedos abertos embaixo, né, na curvinha. E aí eu vou alfinetar a lateral dos shorts pra gente poder fechar. Então, ó, bateu perninha da frente com a perninha das costas de um lado. E vai bater a perninha da frente e a perninha das costas do outro lado, tá? E aí você vai ter que costurar a mesma quantidade de um lado como do outro, pra ficar com a fenda aberta dos dois lados iguais, tá bom? Então vai bater uma costura reta, com retrocesso no início e no final.
Ó, eu tô conferindo aí pra ver se tá batendo bem certinho e aonde vai bater a minha costura final. Ó, eu preciso acabar ela aí. Então, eu coloquei um alfinete diferente, que tem uma florzinha na ponta, pra eu saber que aí é onde acaba a costura. Ou começa a costura, tanto faz. Fiz a minha costura, passei o zigue-zague, igual a gente já tá acostumado a fazer. Ó, ficou a minha fenda aberta aí, ficou a fenda aberta dos dois lados, tá? E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou bater um zigue-zague na pontinha da cintura do meu shorts. Eu vou colocar o elástico igualzinho eu fiz na saia, tá? Então, como a gente já colocou o elástico juntos na saia, eu só tô mostrando pra vocês como que eu vou fazer o acabamento. Eu vou passar esse zigue-zague todinho na borda do nosso short, tá? Pra ele não desfiar. Eu gosto muito de fazer o elástico desse jeito. Eu não gosto de aplicar o elástico direto na peça. Eu acho muito complicado. Então, assim, eu tenho certeza que o cos ele vai ficar bem retinho, vai ficar bem bonito. Então, eu prefiro desse jeito, tá? Mas eu tenho medo do elástico enrolar dentro da peça. É só você comprar o elástico da largura correta do seu cos, tá? Então, se você comprar um elástico de 3 centímetros, você tem que fazer um cos de 3 centímetros. Não um cos de 4. Senão, ele vai acabar enrolando lá dentro mesmo, tá? O que você pode fazer, por exemplo, o seu elástico ele tem 3 centímetros de largura, né? Só que você acha que fica muito apertado para passar. Então, você pode fazer um cos que tenha uma largura de 3 centímetros e 25, 3 centímetros e meio. Para ele passar, ficar soltinho lá dentro, mas não ao ponto dele se enrolar, né? Porque esse meio centímetro aí não vai deixar ele se enrolar lá dentro. Então, eu sigo passando aqui pra vocês verem que é pra passar por ele inteiro, tá? Igual a gente fez na saia de elástico, não tem mistério. Como a gente já colocou juntos uma vez, eu sei que a segunda vez você também consegue colocar. Eu tô fazendo com uma mão só, porque, gente, é sempre assim, né? Fui gravar pra vocês o workshop, o tripé caiu, aí quebrou, aí eu comprei outro suporte do celular, aí acabou que caiu de novo e quebrou de novo. E é sempre assim, né? Então, por isso que eu tô usando a mão, eu tô costurando com uma mão só. Mas usa as duas mãos, hein, pra costurar. Você tem as duas mãos, é pra usar elas pra costurar as duas. Porque uma segura o tecido, a outra também, pra ele não sair do lugar, pra não ficar nada torto, tá? Não costura segurando o rosto, porque eu tenho muita gente que eu conheço que costura segurando o rosto. Então não precisa. Ó, eu cortei mais um. Ele tá todo costuradinho. Coloquei o elástico, tá? Do jeito que eu ensinei. Ó o nosso caseadinho aí, tá bom? Aí agora eu fiz o quê? Eu cortei outra faixinha, igual eu cortei a faixinha pra gente fazer o nosso acabamento, tá? Então essa faixinha eu vou usar de cadarço pra amarrar. Eu quero fazer ela do mesmo. Eu vou fechar ela assim no meio. Essa faixinha tem 4 centímetros de largura. Então, eu vou passar uma costura próxima ali, ó, tá? Pra fechar e fazer tipo um cadarcinho mesmo. Uma fitinha com ela. Um roletê, né? Que a gente chama. Vou passando a costura próximo da abertura do tecido, mas não tão próximo ao ponto de desfiar, tá? De não pegar a costura. Pode ser uma costura aí de meio centímetro. E eu vou fazer por ele todo. Aí se dá sempre o retrocesso no início e no final, tá bom? Não esquece do retrocesso. É muito importante o retrocesso.
Ó, eu vou usar um passo elástico para virar ele pro lado certo. Você pode usar um lápis, uma caneta, tá? Mas como eu tenho esse passo elástico, que olha, gente, é maravilhoso. Eu acho que isso daí é uma ferramenta que todo mundo tinha que ter. Eu acho que eu paguei R$ 3 nesse passo elástico e precisa ter um. Ele vai vai assim facilitar a sua vida demais para passar fio, para desvirar peça, para passar o elástico nas roupas, né? Então, é um bom equipamento para se ter. Então, eu vou empurrando o tecido e eu vou puxando esse passo elástico e eu vou fazer isso até ele virar inteirinho, tá bom? E eu vou fazendo junto com vocês para vocês verem como é que eu faço. Eu empurro e puxo para correr o tecido, tá? Você não empurra todo mundo para depois puxar, que senão vai ficar muito tecido. Tem que ir fazendo as coisas aos poucos, porque o tecido ele acaba que emperra e aí pode rasgar, pode estragar. E a gente não quer isso, a gente quer que as coisas fiquem bem bonitinhas. Aí, ó, acabou, ele já saiu a ponta. Eu vou soltar porque ele tem uma travinha pra segurar o tecido. Ó, você solta essa travinha, ele vira uma pinça de volta, aí ele solta o tecido. E aí você consegue tirar ele. Aí agora eu vou terminar de desvirar. Tá vendo? Quando embola muito o tecido fica meio complicado. Então não deixa embolar muito o tecido, tá? Aí se embolar você só volta um pouquinho e aí você consegue ir puxando ele, vai puxando ele com calma, com um jeitinho, ó, com a mão leve, não precisa pegar e puxar, tipo, Você puxa ele devagarzinho que o tecido vai vindo, tá bom? Aí agora, ó, pra abrir esse caseado, a gente vai colocar um alfinete no fim de um lado do caseado, tá? Pra ter certeza que a gente não vai rasgar além da conta, tá bom? Eu vou pegar um abridor de casa de botão, que é pra isso que ele serve. Vou enfiar o gancho maior dentro do tecido e eu vou rasgar essa partinha que tá aberta, tá? Esse descosturador, conhecido também como abridor de casa de botão, tem que ter essa bolinha vermelha, uma bolinha amarela. Deixa essa bolinha aí, hein, gente? Não arranca, tá bom? Deixa assim, porque o corte dele tá dentro do gancho, tá vendo? Ó, eu cortei o tecido, tá? E eu vou fazer igual do outro lado. Eu coloco um limite com o alfinete pra ser margem de segurança e eu não sair rasgando meu tecido que nem uma doida. Coloco só um pedacinho do gancho pra dentro e eu vou empurrando e ele vai cortando, ó. Mas toma cuidado, tá vendo que às vezes ele sai do lado errado? Tem que tomar cuidado pra não cortar o tecido fora, cortar a parte errada do tecido, ó. Se o seu descosturador for novo, você não vai precisar fazer essa força toda que eu fiz, tá? Ele vai cortar super fácil. Vou pegar meu passador de elástico novamente, vou prender ele aqui na minha cordinha que eu fiz com o mesmo tecido. E eu vou passar ele por dentro. Se você não quiser usar o mesmo tecido, não tem problema, você pode colocar um cadarço. Mas eu quis fazer com o mesmo tecido que eu acho que fica bonitinho quando usa tudo igualzinho, sabe? Então agora
Eu vou passar com o passador de elástico. Por ele inteirinho até ele sair do outro lado, tá? Lembrando que o nosso cadarcinho ele precisa ser bem mais comprido do que a nossa cintura, pra gente poder dar pelo menos um lacinho pra ficar bonitinho. Então vai passando com toda a paciência. Que uma hora ele vai aparecer ali do outro lado, tá bom? Vamos fazer a limpeza de fios, tá? Que agora que eu vi ali a quantidade de fio que eu larguei ali, quando eu termino todas as peças, depois eu sento com muita calma, eu pego uma tesourinha e fico lá tirando todos os pedacinhos de linha. Porque isso daí é o acabamento da peça, tá? Tem que tirar todos os restinhos de fio que fica na peça. Porque isso daí dá pra ver. E aí quando a gente compra uma roupa na loja, não tem esses excessos de linha, né? Então precisa tirar, tá bom? Se você vai costurando e vai cortando, é melhor ainda, porque aí tem menos coisa pra você fazer depois que você acabar a sua peça. Aí vai sair ali, ó, o meu pedacinho do meu cordão. Eu vou dar um nozinho tanto na ponta de cada um, ó. Eu vou cortar essa lateral do tecido que sobrou. E aí eu vou dar um nozinho pra ela não desfiar. E se desfiar, ela vai desfiar bonitinho, tá? E também pra não sair do caseado, né? Porque aí esse nozinho fica um pouquinho maior do que o caseado, então ele não vai sair. Eu amei muito fazer esse shorts. Eu quero muito ver o short de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. E aqui tá o nosso fofinho. Ele ficou uma graça. Olha que bonitinho o acabamento em viés, gente.